Olá, gente. Mais uma vez vou falar aqui a respeito da palavra. Explicar para vocês. A palavra aqui está falada. Os apóstolos falando, a palavra do Pai Eterno está aqui. Então explicar essas coisas. Sobre a palavra do Pai Eterno. Que é a palavra é pura, a palavra tem que ser verdade, justiça. A palavra do Pai Eterno é verdadeira. No livro de Mateus, capítulo 5, e o verso 37. 37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passa vem do maligno. Tem que ter entendimento para conversar com o irmão, certo? Porque se eu mentir para um irmão, se eu levar uma falsidade para o irmão, eu estou usando, certo? Cilada maligna para o irmão. Nem para o incrédulo eu devo estar mentindo, certo? Se uma mentira pode ser uma coisa, no último caso, porque você mentir no último caso, certo? Vou explicar dentro dessa palestra. Então, irmão para irmão não deve estar mentindo. Tem que ser sim, sim, não, não. Porque se passar disso é procedência maligna. Vou explicar direitinho, lendo e explicando, né? Lá em Salmo 15, 2. Vamos ler lá. Lá em Salmo 15, 2, diz assim. Salmo 15, 2, capítulo 15, o verso 2. Vamos para lá como é que diz, né? Diz assim. O que vive com integridade, certo? Integridade, justo, puro, e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, certo? Um homem quando é íntegro, um homem quando ele é puro, ele fala a verdade, certo? É como a minha palavra é sim, não, minha palavra é um tiro. Minha palavra, eu imagino para dizer, depois que eu disser, eu não volto atrás. Não volto atrás, porque antes de eu dizer a palavra, eu tenho que pensar. Porque antes de eu dizer, eu tenho que pensar muito. Porque depois que eu disser, ela não tem mais volta. Uma palavra, ela é irrevogável. Às vezes a pessoa numa briga, numa confusão, a pessoa às vezes, na força da emoção, numa raiva, ele diz uma palavra maldita. Na carne, viu? Na carne, a língua. A língua é o pedacinho de carne mais perigoso que tem. A língua é um pedacinho de carne perigoso. É uma das tragédias do mundo. As brigas, confusão por causa da língua. É pequenininho, é o mais perigoso que tem no corpo da pessoa. Então, quando eu disser uma palavra, ela está dita ali. Acabou, morreu ali. Às vezes uma pessoa diz uma palavra na briga, de um palavrão com uma pessoa, ele pede perdão, mas a palavra não volta atrás. Ele disse. E ele disse porque o coração estava cheio. Então, quando ele disse da raiva, ele diz. Ele pode pedir perdão, mas aquela palavra foi dita. Aquela palavra ali, ela é irrevogável. A palavra acabou-se. Ele disse. Então, tem que se pensar para depois dizer. Para depois não se arrepender. E às vezes muita gente tem uma palavra, eita, tem uma palavra. Tem que pensar. Porque depois que disser, meu filho, então ele vai lá, aí naquela emoção, aí está aquela palavra, ele se regozija daquela palavra. Ele está regozijando da palavra. Mas depois ele medita, aí volta atrás. Aí volta, né, o raciocínio atrás. Aí já é outra meta. O raciocínio dele acusa, de eita rapaz, disse aquela palavra. A mulher pede perdão. Mas preste atenção, porque se ele tivesse um raciocínio, ele não tinha dito aquela palavra. Se o raciocínio dele fosse de amor e de paciência, de inteligência, ele não tinha dito a palavra. Ele disse a palavra no outro estágio. Ele disse a palavra na mente no outro estágio. Então ele disse aquela palavra. Quando ele pede perdão, ele não pede perdão naquela palavra do estágio. Ele pede perdão na palavra que estava em outro estágio. Ou seja, ele pediu perdão, mas a palavra ficou. É por isso que uma palavra maldita, ela é irrevogável. Essa palavra diz, seja pouca as tuas palavras, que ela vai dar conta de juízo. Pelas tuas palavras serás salvo e pelas tuas palavras serás condenado. Tem que prestar atenção numa palavra. Numa palavra, ela não volta mais atrás. A pessoa pede perdão, mas não volta atrás. Fica registrada lá. Fica registrada. Porque o caba disse, aquele ódio do coração, é porque tem que estar com acesso com o Pai Eterno. Tem que estar atento com ele, com o Espírito Santo do Pai Eterno. Para a boca da pessoa não dizer palavra indecente, palavra imoral, ou uma palavra... A Bíblia diz, olha, a palavra branda, a praca, ou seja, a praca, a ira. Não tem briga. Mas quantas pessoas, às vezes está no trânsito, eu dirijo táxi, né, 31 anos, a minha profissão, quase 32 anos.
Me aposentei ano passado, saí da profissão. Mas no trânsito, quantas vezes eu vejo briga no trânsito? Quantas vezes me insultaram no trânsito? Quantas vezes disseram palavra comigo no trânsito? E eu não revidei, quer dizer, eu voltei, não disse nada. Porque se eu dissesse, repetisse, ali começa a confusão. Daqui a pouco, aí um vai para o hospital, outro vai para a cadeia, outro vai para o cemitério, outro fica paraplégico. Por quê? Porque a palavra, a língua, parece que é mais perigosa que no nosso corpo. Tem que ter cuidado com isso. Estou explicando isso direitinho para o leitor, o ouvinte entender. O homem, quando é íntegro, ele fala a verdade, né? Vamos ler Tiago capítulo 3, verso 14. Tiago capítulo 3, verso 14, diz assim. Tiago, vamos para lá. Capítulo 3, verso 14, livro de Tiago. Diz assim: se pelo contrário, tende em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem minta contra a verdade. Eu vejo, às vezes eu estou palestrando e vem algumas pessoas que no entendimento começam a mentir, certo? Começa a mentir, eu percebo que ele está mentindo, dentro da verdade. É aquilo que eu digo, pega no texto, torcendo o texto, falando a mentira dentro do texto. O texto fala a verdade, ele está mentindo dentro do texto, tem que ter cuidado com isso. Então, quando a pessoa que é inteligente, ele é sábio, ele tem o coração puro, ele é inteligente, ele vai olhar o texto, examina o texto, pesquisa o texto, para não mentir dentro do texto, porque às vezes ele está mentindo contra a verdade. E a Bíblia diz, não minta contra a verdade. Está aqui, né, que eu li aqui, 3,14, no livro de Tiago. Lá em João, 1 João 2,21, vamos para lá. 1 João 2,21 diz assim. 1 João, que é Yaonã, o nome é Yaonã. João porque você conhece por João, mas eu chamo Yaonã, que tem o nome do Iá dentro do profeta, do servo, né? Yaonã. Vamos esquecer aqui, deixa eu olhar aqui. 1 João 2,21, 1 Yaonã 2,21. Vamos lá. Não vos escrevi, porque não sai, mas a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Está vendo que mentira nenhuma procede da verdade. Quando uma coisa está com mentira, é porque não procedeu da verdade, procedeu de mentira. Certo? Então, mentira nenhuma procede da verdade. A verdade é a verdade. Agora que eu falo, já falei antes, muita gente pega o texto da Bíblia, pega alguma coisa, aí começa a torcer o texto, torcendo o texto, daqui a pouco ele começa a estar mentindo do texto. É por isso que o texto lá, esse texto é muito profundo, eu falo, esse texto é muito profundo, o texto de Cefa, né, que é Pedro, diz assim, olha, esse texto é muito bom, diz assim, olha, segundo Cefa, que é segundo Pedro, né, por Pedro, que é segundo Cefa, 3,16, eu gosto muito desse texto, diz assim, vou ler agora, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, as cartas que ele escreve, nas quais, acerta coisa difícil de entender, que os ignorantes e instáveis deturpa o texto, como também deturpam os demais as escrituras para a própria destruição deles. Quer dizer, pega o texto, está falando uma coisa séria, o apóstolo fala aqui, o apóstolo Charles está falando aqui, assim. Aí o cara pega o texto, torce o texto. Quando a parte que ele torce o texto, já saiu da reta, já saiu do caminho, já saiu da rota certa, já não está no caminho, já não está na linha, já está torcendo o texto. Muitos faz isso, como diz a palavra, para a sua própria destruição. Tenha cuidado com essas coisas, tenha cuidado, analise, pesquise, não souber, pergunte, analise direitinho, peça sabedoria ao Pai Eterno, se você teme a Ele, peça sabedoria a Ele, então o Eterno, Ele dá sabedoria. A pessoa que é temente a Ele, que obedece o mandamento dele, ele é justo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele é dono da palavra. Ele é dono muito bem, Ele deu sabedoria para mim, como Deus para Salomão, que foi o mais sábio da terra, não houve antes dele, não houve depois dele, como a Bíblia diz, Ele dá a qualquer pessoa, limitada.
Se o meu limite for ali, ele me limita até ali. Então tem gente que tem mais do que eu, é mais capacitado do que eu, é mais do que eu, então o Eterno limita cada um conforme a capacidade de cada um. Vamos ler aqui. Lá em Provérbios, lá em capítulo 13, verso 5, vamos ler lá. Provérbios, capítulo 13, verso 5. Vem que coisa interessante. Provérbios, capítulo 13, o verso 5, diz assim, ó. Eu não vou dizer não, mas vamos ler, né? O texto vai dizer. Diz assim, ó. O justo aborrecem a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Um justo, eu não posso estar com mentira, posso estar com a palavra certa. Graças ao Papai do Céu, onde eu moro, tem bom testemunho. Muitas pessoas, até irmão que saiu da fé, disse não, fulano, eu não estou com ele, mas a palavra dele é parada, a palavra dele é falar a verdade. Se eu errar, eu digo errei. Se eu pecar, eu digo pequei. Eu sou um para responder pelos meus erros. Se eu cometer uma coisa errada, eu digo errei. Errado sou eu. Pode meter um cacete, errado sou eu. Agora que eu chegar aqui e errar e mentir, não. Agora, se eu ver uma coisa errada, eu digo está errado. Eu não aceito erro nem meu, eu aceito erro de ninguém não. Eu não aceito erro nem meu. Se eu tiver errado, eu digo errei. A palavra tem que ser justa e certa. Agora o perverso, né? Aí acha bom, se gloria com isso, porque é da bagaceira mesmo, é da mentira mesmo, é do mundo mesmo. Não sabe, eu tenho pena, sabe? Eu fico triste. Eu não quero que o índio se perca, eu fico triste. O coitado aprendendo com isso, por quê? Porque praticamente Roma embebedou o mundo. Babilônia embebedou as nações. E os coitados estão pensando que estão se gloriando. Faz coisas erradas, pensa que estão se gloriando com isso. Cada vez vão se afastando do Pai Eterno. Cada vez vai se afastando dele. Quanto mais o homem peca, cada vez que o homem se dedica nas coisas erradas, vai se afastando do Criador, vai ficando distante dele. Cada vez que faz coisa errada, vai se distanciando do Criador Todo-Poderoso. Vamos ler. Provérbios 29, 12, né? Vou ler lá agora. Provérbios 29, 12. Vamos ler lá na mesmo provérbio. 29, 12 diz assim. Se o governador dá atenção à palavra mentirosa, virão a ser perverso todos os seus servos. Se um governo, vamos dizer, um presidente começar com mentira, todos os ministros vão mentir também. Porque se o presidente está mentindo, então o ministro também vai mentir também. Se o governo começa a mentir, então os servos dele, o vice-governador vai ser mentir também. Porque o cabeça está mentindo, então nós temos que ser puro. Tem que mentir. A partir do momento quando o homem, o presidente e o governo fala a verdade, o prefeito fala a verdade, ele não dá brecha para os vereadores, para os vice-governadores, para os ministros, para os deputados mentir. Então ele está vendo, eu não posso mentir, porque se o presidente souber, ele vai me repreender. Então, comigo esteja aqui. Se o governador dá o vídeo para lá mentiroso, seu servo está nos perversos. Tem que ter cuidado nas coisas ter certas. Se ensina ou não, para o Eterno é pura e é verdade. Porque passa disso, percebe maligno, passa disso é mentira. É procedimento do maligno. Vamos ler aqui. Lá em Deuteronômio capítulo 18, 18 a 22, vamos ler lá. 18, Deuteronômio capítulo 18, 18 a 22. O que está dizendo lá? Vamos para lá, né? Então, 18 a 22. Diz assim: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, vai estar dizendo, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe fará tudo o que eu lhe disser, ordenar, de modo de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. O Eterno disse: se eu pôr a palavra dos profetas, e tudo que ele falar, eu vou prestar conta disso aí. Eu vou querer condenar, ele vai me prestar conta disso aí. Né? Vai me prestar conta disso aí. Pedirei conta das palavras que ele vai dizer.
Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outro Deus, esse profeta será morto. Antigamente tinha boquinha não, meu filho. O profeta, no servo do Pai Eterno, meu filho, tem que estar em santidade. Um sacerdote, um sumo sacerdote tem que estar em santidade, meu filho. Certo? Hoje eu vejo aqui cabra aí, pastores aí, fraudando a palavra, torcendo o texto, brincando e bordando. Outros pastores pegam adultério dentro das igrejas. Quantos testemunhos eu vejo que pastor adultera com irmã da fé dentro das igrejas, criança, estupra criança? Quanto acontece isso? Quando acontece isso? Tem que ter cuidado nessas coisas, viu? Tem que ter cuidado. Vamos ler lá em... A Bíblia diz, essa Bíblia de Jerusalém, Eclesiástico, capítulo 20, verso 25, diz assim, olha. É melhor o ladrão que o homem que sempre mente. Esse ditado eu já vi desde criança, eu não sabia ler a Bíblia, né? Eu já vi, meu pai dizia, antigamente é melhor a pessoa que rouba, o ladrão do que o mentiroso. E eu ficava naquilo, né? Aqui na minha mente. E é mesmo, por aí é mesmo, porque o ladrão rouba e você não vê. E o mentiroso fica mentindo para a pessoa direto. Com mentira, né? Com mentira. Está escrito na Bíblia, está escrito no livro de... Essa Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia completa, lá no livro de Eclesiásticos, né? Capítulo 20, verso 25. Eu não vou ler lá não. O 20, talvez eu estou dizendo, vai lá no texto. Vamos ler aqui. Agora, como é a mentira? A Bíblia também diz o seguinte, eu vou explicar a base da mentira. A Bíblia diz no livro de Salmo 116, verso 11, vamos ler lá, né? Salmo 116, verso 11, eu vou explicar isso direitinho. Salmo 116 e o verso 11 diz assim. Salmo 116, o verso 11, vamos para lá, né? Está aqui. Diz assim. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Agora o que está acontecendo? Esse texto aqui, tem que se entender ele. Aí eu vejo muita gente religiosa, até religioso, homem religioso, dizendo, não, todo homem é mentiroso. Não, o texto aqui, gente, Davi, na perturbação dele, ele disse, ele perturbado, ele está na minha perturbação, diz, todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Por que todo homem é mentiroso? Queira que não queira, o homem solta uma mentira. O homem solta uma mentira, aqui e ali solta uma mentira. Tem mentira que é justa. Tem mentira que é justa. Às vezes a pessoa mente por uma ocasião. Certo? Aconteceu uma vez, eu disse uma mentira uma vez, para livrar de uma confusão maior, certo? Eu estava na minha praça de táxi, a fila de táxi, e um rapaz parou o táxi atrás, do meu táxi. E o táxi que estava na minha frente, era um homem que era meio ignorante. Então o senhor da frente, que parou o táxi, está na minha frente, que eu parei atrás do carro dele, ele saiu do carro e eu vi, sabe, uma distância, mais ou menos uns 50 metros. E o rapaz que parou atrás do meu carro, foi olhar no táxi dele, abriu a porta e mexeu, não sei o que foi lá dentro do carro dele. E voltou para o meu táxi, entrou dentro do meu carro. Veja só. Aí o cidadão lá veio, não viu que entrou no carro dele. Veio de lá, estava olhando distante, não viu por trás assim, de outras coisas. Aí chegou. Quando ele foi puxar o carro para a fila, né? Saindo dos carros, ele foi puxar o carro. Aí ele abriu o carro aqui, olhou alguma coisa errada. Eu não sei o que ele fez. Não sei se roubou alguma coisa, não sei se ele mexeu alguma coisa lá, não sei o que ele mexeu. Entrou no meu carro. Não vi nada na mão dele. Aí o cidadão do carro na frente chegou perto de mim e disse, ô taxista, não vou dizer meu nome. Tu viu quem foi que entrou dentro do meu carro ali? Eu disse, eu não vi, mas eu vi. Eu disse, eu não vi quem foi. Sabe por quê? Porque ia dar uma confusão. O cidadão da frente é ignorante, certo? E eu disse, eu não vi. Ele disse, mas não vi, não vi não. Mas eu tinha visto que estava o cabra do meu lado. Então, para evitar uma confusão maior, aí eu menti. Essa é uma mentira justa. É uma mentira que vale como justiça. Quer dizer, eu livrei uma confusão, uma coisa pior, por causa que eu tive que mentir. Então, gente, tem que ter cuidado na mentira, porque uma mentira tem vezes que a pessoa mente, obrigado. E essa mentira não leva o cabra para o inferno. Essa mentira o cabra não é condenado por ela, essa é uma mentira justa. Aí dá um exemplo. Abraão mentiu. Mentiu. Como foi que Abraão mentiu?
Vamos ler o texto, né? Depois vamos ler como Abraão mentiu, né? Depois daqui a pouco chega lá. Vamos ver se está logo aqui. Uma mentira justa, né? Então, lá em Provérbio, capítulo 19, verso 5, agora vê a mentira, tem que ter cuidado dessa mentira aqui, viu? Lá em Provérbio 19, 5, diz assim. Provérbio 19, 5, vamos para lá. Provérbio 19, 5 diz assim. Como é que diz? Vamos ler. A falsa testemunha não ficará impune. E o que profere mentira não escapa. Tá vendo? Aqui já é diferente. Veja só, a falsa testemunha não ficará impune. Certo? E o que profere mentira não escapa. Tem que ter cuidado. Tem mentira que é uma coisa para o bem. E tem que mentira que é para a perdição. É o que eu falo. A pessoa mente para não evitar uma confusão. Quer dizer, você livrou, que eu não livrei, ele veio uma confusão maior, o cara podia chegar lá, né? Tomar satisfação com o rapaz lá e acontecer uma briga. Se acontecesse uma briga, ele matasse o cara, desse uma facada no cara e o moço intrigado. Depois, por causa, eu tive que mentir para não haver confusão. E quer dizer, era amigo e continuar amigo. Por uma mentira que foi. Uma mentira foi bem para eles. Então, você tem que ter cuidado. Agora, para mentir aqui para um irmão, inventar mentira que o cabra certo? Arriscar de perder a salvação, ou arriscar de pagar por ela, tem que ter cuidado. É por isso que a palavra diz lá em Mateus. A tua palavra seja sim, sim, não, não. Se passar disso, é procedência maligna. Vamos ler agora o que eu falei nesse instante, né? Vamos ler lá em Gênesis capítulo 26 e o verso 7. Gênesis 26, 7. Vamos ler lá. Gênesis 26, 7 diz assim, onde Isaac mentiu. Isaac na terra dos filisteus. Veja o que aconteceu com Isaac. O Eterno disse, né, aqui no 5, porque Abraão obedeceu nas minhas palavras, guardou meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar, lá no lugar que estava. Perguntou-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse, é minha irmã. Ele mentiu. Por que ele mentiu? Porque naquele tempo, os reis lá, os fortes lá, né? Ele via a mulher do cara e tomava a mulher do cara para ele. Ou irmã, né? Porque o ímpio, né? O não tem lei mesmo, tem ordem mesmo. Então, causou com Abraão. Abraão ele foi desceu para o Egito e ele teve que mentir. Quando perguntaram, Sara é quem? Quem é? Essa é minha irmã. E Sara, quando chegar no Egito, eles vão botar o olho em tu. Porque tu é bonita, eles vão dizer que tu... Eu vou dizer, para eu propor a minha vida, eu vou dizer que tu é minha irmã. Era irmã dele, certo? Era irmã dele. Como? Sara era filha do mesmo pai de Abraão. Só que não da mesma mãe. Mas ele pregou uma coisa, mas não pregou tudo. Ele pregou que era irmã. Mas não pregou que era mulher. Ele pregou a metade da verdade. Ele disse, é minha irmã. Aconteceu, o Eterno deu sonho a Faraó para não tocar na mulher. Aí Faraó chamou a Abraão, por que tu mentisse? Por que tu disseste que é tua irmã? Disse, ela é eu, para poupar minha vida, para eu ter medo de vocês. Então eu disse que era minha irmã. Mas ela é minha irmã mesmo. Ela é filha do meu pai. Então ele não disse que era mulher, mas o Eterno deu o sonho a Faraó para ele não tocar na mulher. Então, são gente, então aconteceu com Isaac. No 7, né, aqui, ó, perguntou os homens, é minha irmã, temia, aí, terminar o texto, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, né, que era aquele tempo era o rei de lá, Abimeleque, um homem forte desse, aí o rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, como pois dize-te, é minha irmã.
Respondeu Isaque, por quê? Eu dizia para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque, quem é isso? Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou sua mulher, certamente morrerá. Então Abimeleque deu lá uma ordem, quem tocar na mulher desse homem, de Isaque, né, de Isaque, então é punido de morte. Então, porque ele mentiu, ele teve medo. Então Abraão mentiu, dizendo que era, aqui não vou nem ler o texto, mas atrás Abraão mentiu, dizendo que a mulher dele, não, é Sara, não era mulher, ou seja, ele disse, não, quem é essa mulher? Essa é minha irmã, mas não disse que era irmã e mulher. Ele disse que era irmã, mas não disse que era mulher também. Então essas coisas tem que ter cuidado, né, pra gente falar as coisas sérias, falar se ensina ou não. Vamos ler aqui na frente um pouquinho, né? Vamos ler. Judite. Judite é uma mulher que Israel na época teve uma guerra muito forte naqueles tempos, então não tinha homem algum que defendesse Israel. Mas Israel pecou, desobedeceu, então houve uma guerra muito forte lá. E teve um rei lá muito forte, um rei com muita gente para destruir Israel, para brigar com Israel. Então uma mulher chamada Judite, ela foi mentir. Ela mentiu, por uma mentira ela salvou o povo, salvou Israel. Como foi que ela mentiu? Ela disse uma mentira para o carrasco, o chefe de guerra do povo lá. Vamos ler o texto, né? Está escrito lá no livro de Judite, capítulo 10, e o verso 13. Vamos para lá. Judite 10, 13, né? Está aqui, isso aqui tem Judite ou na outra Bíblia ali? Judite. Essa aqui se tem Judite aqui. Não, essa aqui. Essa aqui é que tem a Bíblia de Jerusalém. Essa daqui, Judite. Provérbios, Judite aqui. Vamos lá para Judite. Dez, 13. Vamos ler lá. O rei chamado Holofenes, esse rei. Então Judite, quando chegou lá, disse a ele assim, ó. Ela disse uma mentira. Ela deu lá uma de estranha, que entregar Israel na mão dele. Ela disse assim, vamos ler. Venho à presença de Holofenes, general do vosso exército, para dar-lhe informações. Segura. Mostrar-te-ei a ele o caminho por onde passar para apoderar-se de toda a montanha, sem que perca um só de teus homens, ou uma só vida. Enquanto os homens observavam o seu rosto, estava admirado de sua grande beleza. Disseram-lhe, salva-te tua vida, apressa-te e vi a presença do vosso Senhor. Aí o rei estava lá dormindo, lá, né, na cabana dele lá, muito ouro lá, né? Aí os carros pegaram e levaram ela, porque ela disseram que ia entregar Israel, vou entregar o povo e tu vai subir nas montanhas e não vai morrer um só teu homem. Não usando você morrer nenhum. Ela deu uma que ia entregar Israel. Só que quando levaram ela para lá com a serva dela, de noite ela muito bonita, né? Uma viúva muito bonita. Aí o rei botou logo o olho nela, né? O Holofenes botou logo o olho nela. Não, essa mulher vai ser minha. Aí o que aconteceu? Aí ela por ali, bebendo com ela de noite, bebendo por ali e bebeu-se. Quando bebeu-se aconteceu, caiu lá, aí ela pegou a espada, cortou a cabeça dele e levou para Israel. Quer dizer, uma mentira salvou Israel. Então são isso. Tem mentira que é uma benção. Tem mentira que é para livrar uma coisa de perigo. Agora, para estar mentindo de irmão para irmão, não. Tem a mentira de irmão para irmão e uma mentira de um para um incrédulo. Incrédulo é diferente. Incrédulo está dizendo incrédulo. Que muita gente não entende. Não é todo mundo que é meu irmão. Meu irmão é aquele que come comigo, bebe do mesmo sangue, come do mesmo corpo, da mesma carne. É aquele que bebe o mesmo vinho e come a mesma carne, como o Filho Pai Eterno disse. Então esse é meu irmão. Agora o povo é diferente. O povo é incrédulo, não é meu irmão. O povo são meus inimigos. Eu tenho que ter amor ao Pai Eterno sobre todas as coisas. Eu tenho que ter amor a meu irmão,
da fé e tem que ter amor ao inimigo. Hoje, antigamente, a Bíblia disse, antigamente era lei. O Pai Eterno disse ao teu inimigo. Antigamente matava o inimigo, como as guerras aconteciam. Mas o Filho do Eterno disse, eu te digo ontem, então hoje é a paz. Hoje eu tenho que levar a paz para meu irmão e levar, aconselhar ao inimigo. Não evitar a confusão. Aí quer aquele texto, Filho do Eterno, quando alguém te bater no lado, oferece o outro lado. Alguém quer andar contigo uma milha, anda com ele duas. Se alguém pega a tua capa, não recusa a túnica. E se alguém tomar o que é teu, não entra em contenda. Porque por causa de besteira, aí arruma confusão. Aí quando pensa que não é rebordosa, vem mais. Então, gente, vamos ler aqui, né? Vamos ler mais aqui. Lá em... Veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu, tem que ter cuidado com isso. Eu já disse isso antes, mas vou dizer de novo. Eu vou ler o texto lá. Lá em 1 Reis, capítulo 13, versos 15, diz assim. O Eterno deu uma ordem lá a um profeta. Diz, tu vai e tu nem volta pelo mesmo caminho e não come na casa de alguém. O que foi que aconteceu com ele? Ele foi, chegou, certo? O outro profeta, mentiu para ele. Disse, não, o Eterno disse que tu fosse da minha casa, que eu sou também profeta, e tu vai. Aí o coitado, né? Por causa da mentira, aconteceu, o pauzinho do profeta, ouviu a palavra dizendo que era profeta também, e aí deu credibilidade a ele, né? Sabe o que aconteceu? Na hora que estava comendo, o Pai Eterno falou para ele. Vamos ler o texto, né? Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 13, e o verso 15. Vamos ler lá. 1 Reis 13, 15. Vamos ler. 1 Reis. Diz assim. Eu vou ler o 14 para dar continuidade. E foi após o homem de Deus e chamando, sentando debaixo de um cavalho, achou debaixo do cavalo lá, e lhe disse, és tu o homem de Deus? Está aqui Deus, que é o Eterno Yah. A pessoa chama Deus, é conhecido por Deus, na boca do povo. Que vieste de Judá, que é Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. Aí ele disse, porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrar contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo, neste lugar, porque me foi dada, dito pela palavra do Eterno, está aqui Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltará pelo caminho por que fosse, né? Fosse por ele. Tornou-lhe ele também, eu sou profeta, tá vendo? Eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, está aqui o Senhor, dizendo, fazei voltar contigo a tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. No verso 19, então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Veja só, no verso 20, estando ele à mesa, veio a palavra do Eterno ao profeta que ele tinha feito voltar, né? E clamou ao homem de Deus, que vieram de Judá, dizendo, assim diz o Eterno, porquanto foste rebelde à palavra do Eterno, está aqui Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te disseram, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro do teu pai. No verso 23, depois de o profeta a quem fizeram voltar, haver comido pão e bebido água, abadou para ele o jumento, né? A gente usa para ele viajar. Foi, pois, de um leão, encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver atirado no chão, estava atirado no chão, e o jumento e o leão parado junto ao cadáver. Então veja só porque eles obedeceram, mas o coitado, ouviu que era um irmão que era profeta também. Vê que perigo um irmão meteu para outro, tá vendo? Aí o coitado disse, não,
é um profeta também, o anjo veio avisar ele disse, foi da parte do Eterno, então comeu pão, voltou para casa comer pão. Ela estava comendo pão, o Eterno falou, eu não disse a ti que não era fazer isso, desobedecesse a minha palavra? Não, poderia saber. Quer dizer, o profeta mentiu. Tem que ter cuidado, irmão. O irmão, o irmão é a carne. Irmão, eu tenho que dar vida para o meu irmão, o irmão tem que dar vida para outro, o irmão tem que dar vida para o outro. Então é isso. O irmão é a minha carne. É por isso que a Bíblia diz, eu tenho que dar a vida para o meu irmão. Como o Filho Eterno disse, eu dou a vida por mim, eu tenho lá em João, diz o quê? O irmão tem que dar a vida para o seu irmão. Então é isso, tem que ter cuidado nessas coisas. Anunciei isso, anunciei. Então, quem o ouvinte, que o ouvinte ouça isso, passe para os demais, certo? Eu estou encerrando aqui, já falei o que tem que falar, o meu telefone está aí, eu vou passar em cada título desse, passar o número do telefone, quem quiser ligar, ligue, certo? Quem quiser acompanhar, seguir o Pai Eterno, seguir ele, andar junto comigo, tem meu número, ligue para mim, para a gente andar junto, nós se encontra, quiser alguma pergunta eu respondo. Seguidor é aquele que segue, não é seguidor que está botando opinião, não quero opinião de ninguém, opinião do Pai Eterno, estou dizendo a verdade. Quem quiser entender, entenda, quem não quiser entender, não entenda, certo? Cada um vai prestar conta de si. Eu não quero que ninguém chegue lá naquele dia, ele não pregou, ele não anunciou, ele não disse, ele não falou e ele não alertou. Estou livre do sangue de vocês, cada um vai prestar conta de vocês, cada um presta conta do seu sangue, eu anunciei, certo? Não quero dinheiro de ninguém, não quero bem de ninguém. Graças ao Pai Eterno, sou aposentado, ganho um salário mínimo, mas vivo. Vivo sozinho, graças ao Pai Eterno, minha mulher me abandonou por causa da fé, certo? Vivo sozinho, mas vivo com o Pai Eterno, ele era tudo para mim. Não conheci minha mãe, quando minha mãe morreu, eu fiquei com 11 meses, mas o Pai Eterno me ama mais do que ela. Eu não tenho filho porque eu sou estéril, sabe quando a história tem uma menina, como eu estou com a história... sou uma pessoa do Pai Eterno, leva a palavra, estou pregando para vocês, analise isso, pesquise isso. Não sou fraudulento com dinheiro, não quero dinheiro de ninguém, eu quero que vocês sigam, se convertam e sigam o Pai Eterno. Leiam a Bíblia, analise a palavra do Pai Eterno, busque o Pai Eterno como eu busquei, se entrega a Ele com toda a força do coração, da mente e do pensamento. Eu não estou aqui atrás de dinheiro de ninguém, nem quero, não quero. No lugar de dinheiro, dê aos pobres, estou aqui. Não sei meu dia da minha passada nesse mundo, já vivi meus 62 anos, graças ao Pai Eterno, estou com 30 anos nessa fé, eu aqui no seu dia da manhã, se o Pai Eterno me dá uma visão, como deu no nome dele, que eu vou morrer amanhã ou depois, daqui um ano ou 2 ou 3, dou louvores a ele, pode ser que seja privilegiado com isso, então eu não quero ver mais nesse mundo, porque esse mundo não dá para mim. Meu reino não é daqui, meu mundo não é esse. Eu não tenho a alegria do mundo perverso desse, que eu vejo as ignorâncias, eu vejo a ladronice, eu vejo a justiça corrompida, eu vejo que aqui tudo se mudou. O mundo não presta para se viver mais, o justo não presta para viver nesse mundo mais, o justo que nem eu não dá para viver nesse mundo mais, não dá. Então a minha alegria é partir daqui para esse mundo, para outro mundo. Eu só deixo para vocês que entendam, que buscam o Pai Eterno. Qualquer pessoa espalhada no mundo que quiser seguir como eu sigo esse evangelho, crendo no nome do Pai Eterno Iá, então estou aqui disponível para responder o telefone, atender o telefone. Então aqui analise, procure e entenda. Aqui não adianta ver com opinião, não, eu não gostei, eu não creio, eu não acredito. Cuidado para não ficar na mentira. Crendo na mentira, cuidado nesse nome que está alterado, estão aí, Jesus está o nome alterado, o nome do Pai Eterno é Iá, o nome do Filho é o mesmo nome, lá em 1:23, como eu falei antes. O Filho veio em nome do Pai, como diz lá no livro de 1 João, ali é 1 João, em João 17, 11 e 12, o nome que o Pai deu a ele. Lá em João 5,43, ele veio em nome do Pai. Lá em 1,23, a profecia de Isaías 7,14, ele foi chamado de Emanuel. Emanuel significa Iá conosco, o nome dele é Iá, quando ele estava chamado aqui, quando ele estava aqui no ministério dele. Foi chamado de Iá, o nome do Filho do Pai Eterno ninguém sabe, ele está com o nome do Pai ainda, porque enquanto esse nome tiver julgamento, o nome do Pai está nele, como ele lá no verbo lá de 19, 11 a 13, lá, ele está com o nome do Pai, porque quem salva o nome do Pai, crendo no Filho, que é a propiciação. O ministério hoje é do Espírito Santo, o Filho do Pai Eterno, quando ele estava no ministério dele aqui, cumpriu o ministério dele aqui com o nome de Emanuel, Iá conosco. Então ali a profecia entrou, quando em 2 de Atos, vindo lá de Joel, capítulo 2, verso 28 ao 32. Então hoje o ministério é do Espírito Santo, com o nome do Pai Eterno. Então o Filho é a propiciação. Quem salva é o Pai, a salvação está no Filho. Então eu só me salvo pelo Filho.
O Filho disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, quando ele falou. Então nós só vai ao Pai pelo Filho. O Pai encerrou todo mundo debaixo da desobediência, para que use a misericórdia para com todos. Então tenha cuidado. Israel está de guerra, nós não sabemos o dia da manhã, Israel está de guerra, então talvez o país aí se mexendo. Talvez eu estava ouvindo ontem que o Irã já foi atacar, né? Lá Netanyahu, Benjamin lá, que é Benjamin lá, quer dizer, não estava em casa, foi um drone lá. Tem que ter cuidado nisso. Essa guerra está espalhada pelo mundo, a gente não sabe. Então eu quero que todo mundo se converta nisso, que entenda as coisas do Pai Eterno, que analise isso. Não quero bem de ninguém, nada de ninguém. Eu quero que o rico reparta com os pobres para haver igualdade no mundo. Não vou conseguir isso. Não vou conseguir. Não vou conseguir ver essas coisas. Então, me fico triste quando eu vejo o povo por dinheiro. É tudo por dinheiro. É de guerra a religião. O que eu quero é igualdade, é um mundo de paz. Eu não quero ver o desmanter de guerra desse. Quantos bilhões já foi gasto nisso? Quantos bilhões já foi gasto nessas guerras aí? No lugar de pegar esse dinheiro e dar para os pobres, né? Ter o pão de cada dia, ter o café da manhã, ter o almoço e ter a janta de noite. Então aí a paz está de guerra, a gente não sabe onde vai parar. Então é isso que eu levo para vocês. Eu fiz a minha parte está feita, meus telefones, meu número está aí no ar, quem quiser ligar, ligue, quem quiser se encontrar comigo, se encontre, é isso, está aí. Eu levo a palavra com verdade, não sou fraudulento da palavra, quero que todo mundo entenda e leve a verdade. Muito agradecido e até algo que alguém ligar, estou aqui para responder alguma coisa. Muito obrigado por tudo, fiz a minha parte, estou livre do sangue de vocês. Até dia de juízo, se alguém não me ligar. Tchau, tchau. Pode vir, pode vir. Acabou.